Então vamos lá para a gravação de mais aqui um tutorial de como fazer o quiz, para ainda sanar algumas dúvidas que ainda possam ter. Estou aqui na plataforma, na turma de Física 302. O primeiro passo foi o que eu fiz, clicar aqui em atividades. Então nós vamos aqui no mais criar e escolhemos atividade com teste. Aqui vai ser, carrega essa tela aqui para nós já conhecida. Estamos sendo orientados a colocar como atividade o título da nossa atividade desse mês, atividade de avaliação. Depois a gente volta para configurar isso aqui. Então vamos lá, clicar no nosso formulário, Blank Quiz, aguardar esse formulário ser carregado e aqui ele vai carregar aqui esse formulário em branco. A primeira coisa que a se fazer, clicar aqui nessa engrenagem, clicar na engrenagem para fazer a configuração. Vem aqui, ó, coletar endereço de e-mail, limitar uma resposta, apresentação, embaralhar a ordem das perguntas. E aqui pode ser liberado imediatamente ou pode ser liberado depois. Como eu vou colocar para ser liberado posteriormente pelo professor. Então já tenho aqui como altera aqui o layout no momento que eu peço para coletar endereço de e-mail. Por que pedir para colocar endereço de e-mail? Se não fizer essa configuração, o seu formulário vai ficar como sendo, ou a sua avaliação, como uma pesquisa anônima. Não vai ter como depois o professor saber quem respondeu. E aí vai ter aquela situação de a gente dizer que o aluno não fez, sendo que o aluno fez. Por quê? Porque não vai aparecer aqui, não vai ter como corrigir, não vai ter como pontuar. Então é importante, é necessário, ou então o trabalho vai ser perdido se não tiver essa configuração. Como os e-mails dos alunos, geralmente eles usam códigos, colocamos essa primeira pergunta como sendo o nome do aluno. E não coloque, e não deixe assim, ó, múltipla escolha. Por quê? Porque senão vai aparecer para o aluno option 1. Então o que você vai fazer? Vai aqui e vai escolher parágrafo. E vai colocar obrigatório. Como a gente tem professores que ainda mesmo assim estão tendo alguma dificuldade para separar os alunos, a gente cria mais uma pergunta. E nessa pergunta a gente coloca aqui, ó, turma e, por exemplo, turno. O aluno vai colocar lá, por exemplo, que ele é da 200 manhã ou 300. E aqui a gente coloca também parágrafo. E torna essa pergunta obrigatória. Sempre tornando cada pergunta obrigatória. Essa aqui está obrigatória. Essa aqui também está obrigatória. Pronto, eu fiz essas duas primeiras. Aí eu já vou adicionar as perguntas. Alguns professores também falaram que tiveram dificuldade. Está aqui. Eu adicionei a minha pergunta, tiveram dificuldade de pegar essas questões do Word. Não tem dificuldade, estou com o meu material aqui no Word, tá aqui, ó, as questões. Aí eu venho aqui, seleciono a questão. Observe que eu tirei a numeração das questões. A questão aqui ela não está numerada. Por que não está numerada? Porque a gente colocou lá na opção para embaralhar. Se eu deixar a numeração, não faz sentido eu embaralhar essas questões. Então, copiei aqui a alternativa, ou seja, copiei o enunciado, agora vou copiar as alternativas. Tenho aqui as alternativas, vou juntar elas aqui. Então, vou selecionar todas, dar um Ctrl C, e venho aqui na opção 1. Então, Ctrl V. Observe que o sistema ele já entendeu aqui cada uma dessas alternativas. E eu esqueci de copiar uma aqui por último, vou copiar ela aqui sozinha. Volto lá na plataforma, clico aqui, ó, adicionar, aí ele já aparece a opção 5, cliquei. Coloco ela obrigatória e venho aqui na chave de resposta, coloco pontuação e aqui eu escolho qual das respostas é a correta, qual seria a alternativa correta. Eu não vou colocar porque esse vídeo vai ficar disponível, de repente um aluno vai ter acesso e aí ele vai ter acesso a esse gabarito. Então
Cliquei aqui, a resposta correta é essa. Selecionei, ó, ela vai ficar verdinha, aí vem concluído. Então não sei qual é a resposta correta, vou deixar aqui por enquanto, vou só dar meu concluído. Então vou lá para a próxima pergunta, vou aqui em adicionar. Agora eu vou adicionar uma pergunta que às vezes também tem gerado dificuldade em alguns professores para realizar esse tipo de questão. Por exemplo aqui, ó, vou gerar essa questão. Uma residência usa alguns equipamentos elétricos, tá aqui, copiei o enunciado. Vou lá, coloco esse enunciado, Ctrl V. Só que no meu enunciado eu tenho aqui uma tabela. E eu não tenho como copiar essa tabela direto lá. Se eu tentar copiar, ela vai sem, ó. Se eu copio a tabela, eu tento copiar aqui, ela não vai muito legal. Fica meio desconfigurado. Então vou dar um Ctrl Z, não vou colocar e vou inserir isso aqui em forma de imagem. Eu vou transformar essa minha tabela aqui em uma imagem e quando eu convertê-la como imagem eu vou inserir no meu questionário. Então como é que eu faço para transferir, para converter isso em imagem? Eu venho aqui, ó, por exemplo, o meu Word é um 2016, eu crio um documento em branco, certo? Aí eu vou vir aqui, ó, inserir, instantâneo, recorte da tela, aí eu vou, ó, copiar aqui a minha imagem, ela apareceu aqui, ó. Agora sim, eu tenho isso aqui como imagem. Aí eu clico com o botão direito, salvar imagem, salvar como imagem. Clico. Aí vai aparecer aqui os meus locais de arquivo onde eu quero salvar. Eu vou na área de trabalho, eu tenho aqui, ó, criei uma pasta com o nome CMTV Quiz. Aí eu vou colocar aqui, ó, Q2, só para dizer que é da questão 2 que eu estou fazendo. Pronto, salvei minha imagem. Aí eu volto lá na plataforma, clico aqui, ó, no íconezinho de inserir imagem. Aí ele vai, ó, fazer upload de imagem. Eu vou procurar. Aí ele abre a opção aqui para navegar no meu material. Aí eu vou descobrir lá onde foi que eu salvei. Salvei aqui nessa pasta. Tá aqui, Q2. Pronto. Vai carregar. Dependendo da internet vai mais rápido ou mais lentamente. A internet está um pouco lenta. Vamos lá. Tô carregando. Pronto. Carregou aqui a minha tabelinha como uma imagem. Ah, mas tem mais texto para colocar aqui embaixo. Não tem? Tá aqui, ó. Tem aqui, ó, a pergunta, a energia, tal. Então eu vou dar um Ctrl C. E é como é que eu vou copiar? Como é que eu vou copiar isso aqui agora que não tem mais espaço? Aqui, ó, tem 3 pontinhos. Eu clico nesses 3 pontinhos e vou em adicionar uma legenda. Aí eu dou um Ctrl V. Pronto. O meu enunciado está concluído. Aí agora eu vou colocar as alternativas. Então eu seleciono aqui as alternativas. Dou um Ctrl C. Dou aqui um Ctrl V. Pronto, estão todas as minhas alternativas. Eu torno essa questão obrigatória. Eu venho aqui na chave de resposta, coloco pontuar para ela pontuar e escolho aqui qual que é o valor correto. Como não sei qual é, vou deixar por enquanto somente concluir. Então tá aqui, ó. E assim sucessivamente para todas as questões. Quando você terminar, ou antes, pode nomear aqui, por exemplo, atividade de avaliação, colocar no mesmo nome aqui para o título, formulário. E quando você terminar aqui, ó, aqui vai ter que aparecer 10 pontos, sempre ter certeza que colocou aqui todas as questões obrigatórias, né? Todas as questões aqui, ó, interessante que elas estejam como obrigatórias. Ter certeza que configurou seu formulário. Por que colocar como obrigatório? Porque isso garante que o aluno vai ter que responder todas para poder enviar o formulário. Que às vezes, se ela não tiver como obrigatória, ele pode pular uma mesmo sem querer e acabar não respondendo. Então, terminei de fazer aqui
né? Ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Terminei de fazer, vou lá, fecho, aí já abro aqui ou seja, já volto para a plataforma automaticamente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar? Não, eu vou em programar. Vou clicar aqui no programar. Vou programar ela para o dia 25. Posso colocar aqui o horário, vou colocar aqui 7 horas. Aí eu vou em programar. Então minha atividade já vai estar programada. Aí eu esqueci de colocar a data de entrega. Volto aqui, editar. Data de entrega, eu vou colocar, aí está sem data. Eu clico, escolho aqui o dia da data, 29. Clico aqui no horário, escolho a hora, pronto. Vou lá em programar. Ah, mas eu esqueci alguma coisa, esqueci de editar uma questão. Vou aqui no meu formulário, clico nele. Aguardo o formulário carregar. Ó, quando ele carrega aqui, ele carrega como um PDF, ó, como se fosse um arquivo não editável. Ou então, na visão de aluno, como se fosse para mim responder. Mas eu não quero responder, eu quero editar uma questão que está errada, a alternativa não está correta. Aí eu venho aqui, ó, nesse lápis de edição. Aí ele vai perguntar, ele vai dar às vezes pode dar essa informação, clique em sair. Aí pronto, novamente aqui eu tenho a opção, ó, de editar. Então eu quero adicionar mais uma questão, então vou aqui, espero ele carregar. Vai aparecer todas as opções, né? Se eu esqueci de configurar alguma coisa, eu posso vir configurar. Eu vou aqui editar essa questão, por exemplo, que eu não tinha feito. Então vou editar, vou aqui copiar. Volto lá para o Word, ó, vou copiar essa daqui, que eu esqueci de tirar o 2. Dou um Ctrl C. Volto aqui, dou um Ctrl V. Torno essa questão obrigatória. Pego aqui as alternativas que tem que ter. Dou um Ctrl V. Pronto, já tem as alternativas. Vou na chave de resposta, coloco a pontuação. Coloco a chave de resposta aqui, qual seja a correta, que eu não sei qual é, não vou colocar. Terminei, escolhi a resposta correta, dou um concluído, pronto. Já está salvo. Aí é só fechar. Aí não preciso fazer mais nada aqui. Todas as alterações foram realizadas. Então essa é a forma como a gente vai clicar, ou seja, como vai ver o quiz. Ah, eu quero ver a resposta. Como é que eu faço para ver a resposta do quiz? Clico no quiz novamente, clico no formulário, ele vai abrir o nosso formulário. A gente vem aqui na edição, clica no botãozinho de edição. Ele vai carregar. Aí aqui em cima eu tenho aqui perguntas e tenho respostas. Quando os alunos responderem, ele vai ter as respostas aqui. No momento a gente não tem ainda, está no status aceitando respostas, aguardando as respostas. Quando os alunos responderem, aí a gente vai ter aqui o relatório de resposta de cada um, individual e total, tá certo?